O título do nosso vídeo hoje é a parábola do semeador. Vamos compartilhar nesse vídeo os versos 1 a 20 do capítulo 4 do Evangelho de Marcos. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão que estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu sobre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhe: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas estas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporários. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E esses são os que foram semeados em boa terra, todos que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um 30, e outro 60, e outro 100. Essa parábola mostra como a palavra de Deus é recebida de modo diferente pelas pessoas. Ela nos chama a atenção, alertando-nos a respeito das atitudes e circunstâncias que influenciam a colheita, o aproveitamento e a resposta ao seu ensinamento
em nossas vidas. Assim, a parábola do semeador põe em evidência a dependência da condição do coração daquele que a ouve, para que receba os ensinamentos que ela contém. Ela demonstra como a palavra de Deus é recebida de diferentes modos, produzindo resultados diversos. Ela mostra que a salvação resulta não ouvindo desatenta e superficialmente o Evangelho, mas de forma sedenta e irresistível, a qual produz um novo nascimento. Ela nos mostra que todo aquele que pela palavra tem sede, absorve-a de tal modo que lhe permite receber a graça do novo nascimento. A má vontade de ouvir a palavra de Deus torna impossível a essa pessoa compreender a verdade expressa nessa parábola, como por toda a Escritura. A boa semente é a palavra de Deus, e os diferentes tipos de solo sobre o qual ela cai exemplificam os diferentes tipos de atitudes das pessoas para as quais é narrada esta parábola. Ela também se encontra registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 1 a 23. Que tipo de impressão ela causou em você? Recebeu com perfeito entendimento o ensinamento nela contido? Pense nisso. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra, toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.